O ensino de ciências nos anos iniciais, expectativa e realidade. Eu me chamo Lúcia Cristiane Moratelli Pianeser, acabo de me tornar mestre, agora em 9 de agosto, e eu fui orientada pela professora doutora Arleide Rosa da Silva. O que nós vamos apresentar aqui nesse artigo, de maneira bem resumida, é um excerto de um percurso de investigação que nós fizemos, vinculado à linha de pesquisa, formação e práticas docentes em contextos de ensino de ciências naturais e matemática, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática, o PPG-SIM, da Universidade Regional de Blumenau, FURB, que fica em Blumenau, Santa Catarina. Essa etapa ela teve como objetivo diagnosticar as expectativas relativas ao ensino de ciências nos anos iniciais, que nós desenvolvemos numa escola particular de Indaial, Santa Catarina, sob duas perspectivas, a dos estudantes e a de suas professoras. Quando as pessoas pensam na palavra expectativa, elas normalmente a definem como aquilo que se espera de algo ou alguém com muita intensidade. Elas também podem fazer menção às atitudes e preferências na compreensão de um comportamento conhecido como avaliação da percepção sobre determinado tema ou conhecimento. Partindo desse pressuposto, então, nós destacamos a importância de conhecer e entender como professoras e seus estudantes pensam sobre determinados temas em tempos de adequação curricular, que foram, então, impulsionadas pela BNCC. Quando nós pensamos esse diagnóstico, nós entendemos que as professoras, por sua maturidade cognitiva ou até mesmo pela experiência profissional, elas são capazes de entender que uma expectativa pode ou não ser alcançada e que as suas percepções, dependendo do contexto envolvido, podem levar a diferentes opiniões sobre um determinado tema ou conhecimento. E da mesma forma que acontece com as professoras, as percepções também elas podem oscilar no universo infantil, no universo estudantil. A gente constatou isso e procurou analisar, então, que estudantes de 5 a 10 anos que frequentam o ensino fundamental, os anos iniciais dessa escola, eles seriam capazes de compreender sobre esses sentimentos a partir da seguinte pergunta: quais são suas expectativas em relação às aulas de ciências? Então, na hora de responder, a naturalidade infantil se fazia perceber, eles imaginavam todo um contexto científico à sua volta, o mundo inteiro a ser explorado e investigado. Então, para eles, a palavra expectativa representava um sentimento que remetia a alguma coisa alegre e cheia de vida. Essa mesma pergunta, quando foi feita para as professoras, ela teve uma outra repercussão, Diferentemente das crianças, elas se sentiram então provocadas a refletir a partir da realidade da prática delas em sala de aula e do próprio processo de formação. Esse momento, para elas então, ele foi de autocrítica e reflexão e trouxe à tona alguns desafios em relação ao ensino de ciências, fazendo até emergir ali na expressão facial delas uma certa preocupação, pois todas admitiam que desejavam evoluir e inovar, mas não sabiam ao certo por onde elas deveriam começar. Então, para elas, a palavra expectativa era uma palavra reflexiva e provocativa. Diante da diversidade de percepções, então, surgiu a necessidade de diagnosticar quais expectativas estavam relacionadas ao ensino de ciências na escola, sob o ponto de vista dos estudantes e das professoras. E esse, então, foi o principal objetivo desse artigo. A partir do entendimento que a OCDE ela tem de que os professores devem atuar como pesquisadores e solucionadores de problemas, onde eles tenham que refletir sobre a própria prática e assumir maior responsabilidade por seu próprio desenvolvimento profissional, nós entendemos a necessidade de investir na formação continuada dessas professoras, indo além da formação inicial que elas têm em pedagogia, para que elas também pudessem se descobrir investigadoras e construtoras de conhecimentos científicos e que dessa forma elas pudessem contribuir de fato para que a educação científica acontecesse dentro da escola, tanto dentro quanto fora das salas de aula. E essa pesquisa, então, ela se justifica pela necessidade de lidar com novos desafios da profissão, ampliar conhecimentos a partir da formação inicial e buscar maior qualificação do sujeito professor dos anos iniciais, com foco nas dimensões da profissionalização docente e da educação científica. O artigo ele se encontra organizado em 4 sessões. A primeira delas, então, traz a introdução, a segunda, as considerações teóricas,
A terceira, reflexões e interpretações acerca dessa percepção entre expectativa e realidade dentro do nosso ambiente escolar. E a partir do diagnóstico, então, que nós realizamos com os estudantes e as professoras, foram se apontando implicações para a formação continuada, objetivando contribuir com a elaboração dos saberes docentes em ciências. E a quarta sessão, então, nós trouxemos as dificuldades e potencialidades do tema pesquisado. A Lorenzetti e Belozoikov, eles sugerem que o ensino de ciências ele não almeje tão somente a formação de futuros cientistas, mas que seja capaz de fornecer ferramentas para que os estudantes sejam capazes de compreender e discutir os significados dos assuntos científicos que aprendem, sabendo aplicá-los em seu entendimento de mundo. Então, a partir desse entendimento, nós avançamos, a fim de compreender essa inter-relação entre o que se espera aprender e ensinar e, ao mesmo tempo, quais são as expectativas dos estudantes e das professoras. Então, o questionamento que nós vamos trazer a seguir, ele se baseou nas orientações da BNCC para o componente curricular da área de Ciências da Natureza, a partir de um perfil investigativo. Então, nós tentamos descobrir, o que as professoras esperam ensinar e os estudantes desejam aprender nas aulas de ciências. Então, para responder essa pergunta, é lógico que muitas outras foram feitas, Fizemos primeiramente um diagnóstico com os estudantes e depois com suas professoras também dentro do componente curricular de Ciências da Natureza. E esse diagnóstico trouxe informações bem pertinentes acerca das expectativas de ambos, conforme segue. A partir desse momento, então, eu vou passar os slides porque o tempo é curto e depois vocês fiquem muito à vontade para ir pausando e lendo os slides que trazem um pouquinho mais o trabalho e sintam-se convidados a ler o artigo na íntegra. Esse diagnóstico lhe permitiu que as professoras identificassem algumas fragilidades em suas práticas educativas que repercutiram em soluções para problemas pontuais no ensino deste componente curricular. A partir disso, elas refletiram sobre a própria prática profissional, sugerindo maior protagonismo dos estudantes, estímulo à investigação e descoberta, melhor aproveitamento dos espaços da escola, busca qualificada de pesquisas científicas, articulação entre conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, desenvolvimento de sequências didáticas interdisciplinares, entre outros. Então, de lá para cá, o que mudou? Se vocês fizerem a leitura dos slides, ou melhor ainda, se fizerem a leitura do artigo completo, vocês perceberão que as expectativas dos estudantes e as vamos pontuar como fragilidades, necessidades dos professores eram caminhos que não se encontravam. Ou seja, aquilo que os estudantes mais desejavam para as aulas de ciências era onde estava a maior dificuldade dos professores. Então, a partir de lá, muita coisa mudou e as expectativas de ambos hoje estão sendo atingidas. Com calma, com tranquilidade, não houve uma revolução científica, mas muita coisa já mudou. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Aqui nós trazemos, por fim, as nossas referências.